Olá, bem-vindo à nossa célula virtual. É um prazer estar com você de novo aqui. Hoje vamos prosseguir nosso estudo bíblico sobre a vida de Elias e agora também do profeta Eliseu. Pegue sua Bíblia. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estarmos tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Impressiona-nos pela tua palavra. Esclarece-nos por ela. Ensina-nos por ela e, acima de tudo, ajuda-nos a agir por ela, a viver por ela. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você também divulgue este vídeo para seus amigos, pelas suas redes sociais, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E lembrando que domingo também estaremos no nosso culto às 4 horas da tarde, 8 horas, horário de Brasília, e convido você para estar com a gente. Deus te abençoe. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 19, diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Queria falar nesta noite sobre discipulado radical. Eliseu, um discípulo radical. Nas últimas semanas nós temos falado nos nossos estudos bíblicos virtuais sobre Elias, profeta de fogo e água. Muita gente associa o profeta Elias com fogo, porque ele orou, fez descer fogo dos céus. O ministério dele, também no final, quando ele ascende aos céus, ele ascende numa carruagem de fogo, puxado por cavalos de fogo, no redemoinho. Mas o ministério de Elias também foi marcado por água. Quando ele orou para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio, depois ele orou e choveu. Agora Elias está no final do seu ministério, e Deus então manda que ele vá e unja. Isso está mais atrás, volta do versículo 16. Deus manda que Elias unja Eliseu para ser seu sucessor. Interessante que tanto o nome Elias como o nome Eliseu têm significados semelhantes. Ambos significam Deus salva, ou Deus é salvação. Essa era uma época em que Israel estava apostatado da fé, distante de Deus, precisava realmente de alguém que trouxesse a mensagem de que Deus salva. Então agora nós vemos Elias já no finalzinho do ministério. Ele esteve lá em Horebe, o monte de Deus, onde ele se encontrou com Deus, um monte muito famoso, porque foi ali também que Moisés se encontrou com Deus e recebeu mais tarde as tábuas da lei. Tanto o primeiro encontro de Moisés, quando Deus revelou a ele, como depois, quando Deus lhe deu as tábuas da lei, e também quando Deus lhe revelou outros aspectos da lei. Tudo foi aqui naquele Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Bem, agora Elias desce e vai ao encontro de Eliseu. Não sei se eles já se conheciam, possivelmente não. O fato é que diz aqui a Bíblia que Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. 12 juntas de bois significa então que a família de Eliseu tinha 24 bois, pelo menos. E muitas juntas estavam indo à frente dele, Eliseu era o último. Isso aqui mostra que a família de Eliseu era uma família próspera. Se você tem, ainda hoje, não é? Se você tem 24 bois,
significa que então você tem muito mais vacas e possivelmente muito mais bezerros. E naqueles dias, especialmente, significavam que era uma família de posse. Não eram milionários, talvez, como Salomão, não eram milionários como Abraão, mas eram uma família próspera. E Elias vai a esta família, aproxima-se de Eliseu, e a Bíblia diz aqui, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Isso aqui é um ato simbólico, porque se atribuía poder ao manto do profeta, se atribuía poder à capa que o profeta usava. Este manto de Elias, segundo o que nós lemos em outros lugares da Bíblia, era feito de peles de ovelhas. Elias se vestia muito semelhante a João Batista, por isso Jesus, inclusive, por outros motivos também, mas também por isso, Jesus diz que João Batista é o Elias que havia de vir. Até no modo de vestir, os dois eram parecidos. Uma roupa de camelo, um cinto de couro. Ambos se alimentavam também de maneira parecida, parece que gostavam muito de mel. Tomando um cafezinho aqui porque a minha garganta estava um pouquinho incomodada. O café ajuda a limpar. Bem, agora ele joga, então, lança o seu manto sobre Eliseu. Isso aqui é o ato simbólico significando: agora estou passando a minha autoridade a você, Eliseu. Está chegando o tempo do fim do meu ministério e a minha autoridade é transferida para você. Aí diz o versículo seguinte que então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu pede que Elias lhe dê a oportunidade de se despedir do seu pai e da sua mãe, de se despedir da sua família. A gente tem que prestar atenção no que isso significa no contexto, porque não sei se você se lembra, se você tem a sua Bíblia aberta aí, lá em Mateus capítulo 8, versículo 21, um homem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque sepultar o pai não quer dizer que o pai dele estivesse morto, era um costume judaico. Costume de que o filho tinha que esperar até a morte do pai para então sepultá-lo, para depois então, neste caso, seguir a Jesus. E Jesus falou: não, deixa os mortos sepultar os seus mortos, você vem e siga-me. Aparentemente aquele homem não seguiu Jesus. Mas Elias responde a Eliseu da seguinte maneira: vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. O hebraico aqui é um pouco difícil de ser traduzido, se você olhar algumas versões está um pouco diferente. Porque a ideia que ele dá aqui é o seguinte: olha, você sabe o chamado que você recebeu, agora você decide o que você vai fazer com o seu chamado. Outra tradução que eu estava lendo, ele diz assim: você já sabe, agora a decisão é sua. Todos nós, quando somos chamados por Jesus, nós somos chamados a um discipulado radical. Aquele homem que se apresentou a Jesus dizendo: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai, era um discípulo. A Bíblia diz que ele era um discípulo. Mas nós podemos ver na Bíblia mais de um tipo de discípulo. A palavra discípulo, quando você olha no dicionário, ela pode significar aluno, ela também pode significar aprendiz e ela também pode significar seguidor. Havia muitos discípulos de Jesus que eram seguidores, mas não eram aprendizes. Quando Jesus nos chama para ser discípulos, ele nos chama para sermos aprendizes, para aprender com ele. Há uma pequena diferença também entre aluno e aprendiz. Paulo é professor, né? Também já foi professor. Porque você pode ensinar teoria. Aquele que aprende a teoria também é um aluno. Mas o aprendiz, ele vai um passo mais adiante. Ele aprende a fazer aquilo que o seu mestre, o seu professor, o seu discipulador lhe ensina. Foi assim que Jesus fez com os discípulos que estavam mais próximos dele. Você se lembra dos 12? Ele os levou com ele e as coisas que ele fazia, eles observavam e depois eles faziam. Esse é o verdadeiro significado discipulado. É você aprender com Jesus e você fazer
aquilo que Jesus faz. Claro que nós não podemos fazer na mesma intensidade, mas nós podemos fazer muita coisa. Jesus mesmo disse que nós podemos fazer até obras maiores do que as que ele fez. Mas aqui o que eu quero centrar é realmente do chamado ao discipulado. O chamado para ser discípulo é um chamado radical. Você, muitas vezes, tem que romper com coisas às quais você se apega. Nem sempre são coisas ruins. No caso de Eliseu, a primeira coisa que ele sentiu, com a qual ele precisava romper, era seu pai e sua mãe. Não era romper de nunca mais ter um relacionamento com eles, mas ele sabia que a partir de agora ele estaria tão ocupado em andar com Elias, aprender de Elias, que ele já não teria tanto tempo mais para seus pais. E aparentemente nem Elias nem Eliseu se casaram, eles se dedicaram integralmente ao ministério. E ele diz, então, por favor, permita que pelo menos eu me despeça dos meus pais. E Elias lhe dá então essa resposta: você sabe qual é o seu chamado, agora você decide. Mas ele foi fiel ao seu chamado para ser discípulo de Elias. Ele foi lá e se despediu dos seus pais e depois o seguiu. Veja o que ele fez. Versículo 21 diz assim: Eliseu voltou para trás. Interessante essa tradução aqui, né? Porque voltar já é para trás, né, Paulo? Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo e eles comeram. Eu acho interessante o que ele faz aqui, né? Ele volta lá, pega a junta de bois. Possivelmente as outras juntas de bois eram dos irmãos dele, as famílias naqueles dias eram muito grandes. E talvez ele tivesse vários irmãos, mas aquela que era dele, com a qual ele estava trabalhando, ele foi lá e fez um sacrifício. A Bíblia fala de diversos tipos de sacrifício, e havia o sacrifício chamado sacrifício de comunhão, do qual as pessoas podiam comer a carne do animal. Aparentemente foi isso que ele fez aqui. Em outras palavras, se ele fosse brasileiro, o que ele fez aqui foi um bom churrasco, né? Ele foi lá, olha aqui, ele pegou os equipamentos dos bois, que eram de madeira, né? Era o jugo dos bois, né? A canga, como se diz em Minas Gerais e várias partes do Brasil. Não sei se vocês são do interior, estão familiarizados com essa palavra. E ele usou para cozinhar a carne. Nada mais é do que um belo churrasco, né? E deu ao povo e eles comeram. Então ele fez uma festa de despedida, porque ele sabia que ele não ia mais voltar. Não nos mesmos termos de antes. Ele ia sair da casa de seu pai e poderia talvez, eventualmente, passar por lá para visitar, mas nunca mais o seu relacionamento com seus pais, com a sua família, seria como era antes. Ele ia partir para uma jornada incrível. Quando Jesus nos chama para o discipulado, ele nos chama para uma jornada incrível. E Eliseu sentiu, eu creio, que se ele não fizesse o que ele fez, ele não sacrificasse os animais, não matasse os animais e queimasse as cangas, o jugo, possivelmente ele sentiria atraído ao voltar. Nós usamos a expressão em português que quando você deixa algo, você nunca deve queimar as pontes, né? Sempre deixe as pontes, porque se você um dia precisar voltar, as pontes estão lá. Mas existem épocas e existem circunstâncias em nossas vidas em que nós precisamos queimar as pontes. Eliseu, no meu modo de entender aqui, ele sentiu que ele precisava queimar as pontes. Eu não posso ter nada que vá servir de tentação para eu voltar. Assim nós também, quando seguimos Jesus, somos chamados para o discipulado, esse chamado é radical e nós precisamos romper. Nós precisamos queimar pontes muitas vezes. Não estou falando de queimar pontes das amizades, das boas amizades ou do relacionamento com a família, nada disso. Mas às vezes nós precisamos queimar pontes com pessoas. Pessoas que são uma influência ruim em nossas vidas. Pessoas que são uma influência negativa em nossas vidas. Não é que a gente vai deixar de amar essas pessoas, ao contrário, nós até podemos ter um certo relacionamento com elas para falar-lhes e para demonstrar-lhes o amor de Deus, o amor de Jesus, mas são relacionamentos com os quais nós não podemos ter intimidade porque eles nos prejudicam. Há pessoas assim, elas nos puxam para baixo, elas nos puxam para trás, elas nos puxam para o pecado. Paulo mesmo fala, não é, que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes também nós precisamos quebrar pontes com situações do passado da nossa vida. Coisas que sabemos que se voltarmos a praticar, vão acabar nos afastando. Vão acabar nos fazendo desistir de seguir a Jesus. Eu creio que isso foi o que aconteceu no coração de Eliseu. Ele falou, eu preciso
queimar essas pontes. Eu não posso mais voltar. Eu sei que se eu deixar alguma coisa aqui que me sirva como uma atração, talvez no ministério ele não ia ter tanto dinheiro, ele iria ter uma vida, não necessariamente privação, mas só o suficiente para viver, enquanto que a família dele era uma família próxima, uma família relativamente rica, ele poderia se sentir tentado a voltar. E ele disse, não, eu vou romper, eu vou queimar as pontes para que eu possa me entregar e me integrar completamente do meu ministério. O desafio é o mesmo para nós hoje. Foi o mesmo desafio que Jesus fez para os seus discípulos. Se você olhar lá em Mateus, capítulo 4, versículo 20, quando Jesus chamou os discípulos, que eram pescadores, não é? Ele disse para eles, ó, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Versículo 20 diz assim, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo, eles romperam, deixaram as redes, deixaram aquilo que eles sabiam fazer, aquilo que era o ganha-pão deles. Aparentemente, o Simão, Pedro e André tinham uma pequena companhia, né, de pesca. Mais tarde, Jesus encontra dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, os dois também. Seu pai aparentemente tinha uma certa condição social, eles tinham uma pequena empresa de pesca, e Jesus os chamou, e diz, então eles, no mesmo instante, imediatamente, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Esse é um desafio para todos nós. Se nós queremos seguir Jesus, nós não podemos ter nada que nos prenda, nada que possa nos impulsionar a ir para trás. Nós devemos ter a mesma atitude dos discípulos de Jesus aqui. Ainda em Mateus 8, Mateus 8, há duas passagens muito interessantes, uma eu já li, né? Quando aquele homem pede para Jesus que ele possa voltar para enterrar seu pai, mas tem outra aqui, que quando Jesus encontra com Levi é Mateus, eu quero dizer, agora nós estamos em Lucas, não é Mateus, Lucas 8, em Lucas 8, diz que quando Jesus chama Levi também, ele era um coletor de impostos, e os coletores de impostos eles eram muito ricos. Você se lembra talvez do caso de Zaqueu. Eles eram ricos porque eles tinham um bom salário. Eles trabalhavam para o governo opressor, que era o governo romano, mas eles normalmente também, além dos impostos que cobravam, pegavam uma parte para eles, uma parte extra. Não? Eram considerados pessoas corruptas. E quando Jesus chega para Levi e diz para ele, olha, siga-me, diz a Bíblia que ele imediatamente também se levantou, deixou tudo e o seguiu. É interessante que existe também um paralelo entre Levi, mais tarde ele é chamado de Mateus, e Eliseu, que ele também deu uma festa. Ele também deu uma festa para se despedir da sua família. Não sei se você se lembra desse episódio. Ele deu uma festa e Jesus fará. Jesus gostava de festa, né, gente? Ele não perdia uma pelo jeito, era casamento, era um jantarzinho, estava lá Jesus. Mas enfim, eu vejo um paralelo aqui. Ele também fez uma festa para dizer, olha, o estilo de vida que eu estou levando até agora termina aqui. Não necessariamente tudo que eu faço é errado, é pecaminoso, mas agora eu vou viver um novo estilo de vida, agora eu vou ser um discípulo de Jesus. E eu entendo que o discipulado exige tudo de mim, ele exige o primeiro lugar. Jesus tem que ter o primeiro lugar em minha vida. E assim fez também Levi, assim fez o chamado Mateus, que até escreveu o evangelho depois, da qual ele também narra o seu próprio chamado. Mas aqui nós vemos então que Eliseu, ele rompe, porque ele entende que ser discípulo exige de você 100%. Será que nós também temos dado 100% a Jesus? Nós entendemos que o nosso chamado é para sermos discípulos 100%. Discípulos em tempo integral. Nós não somos discípulos quando nós nos reunimos para o estudo bíblico. Nós não somos discípulos quando nós nos reunimos num culto para adorar a Deus. Nós não somos discípulos quando nós abrimos a Bíblia para Ele. Nós somos discípulos todo o tempo. O chamado de Jesus ele é integral e é tempo integral também. Nós devemos ter isso em mente em tudo que fazemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, da maneira como criamos nossos filhos, na maneira como nos relacionamos com nossa esposa, com nosso esposo, com
nossos filhos, nossos amigos, nosso trabalho, nossos colegas. Em tudo nós somos discípulos. E somos chamados a mostrar Jesus. Uma das características dos discípulos é que eles se reproduzem. Você veja que quando Jesus chama os discípulos, ele os treina, como eu falei, eles preparam, eles aprendem com Jesus. Jesus lhes dá um treinamento prático também, enviando-os algumas vezes para pregar, para curar os enfermos, para ensinar a palavra de Deus. E depois Jesus os manda irem e se reproduzirem. Quando ele diz, agora vocês vão por todo mundo e vocês façam outros discípulos. Esse é um chamado para nós também, para que nós nos reproduzamos. Primeiro, nós precisamos reproduzir o caráter de Jesus, né? Ser mais parecido com ele. Iguais não vamos ser, né? Mas ser mais parecidos com ele. E segundo, nos reproduzirmos em outros discípulos. Fazermos outros discípulos. Isso é uma coisa que tem falado muito ao meu coração este ano. E eu creio que nós vamos, já estou orando nesse sentido, eu creio que nós vamos embarcar numa nova aventura. Uma aventura emocionante, como eu falei no começo, de fazer discípulos no restante deste ano e nos anos que virão pela frente. A gente tem descuidado um pouco disso. Precisamos fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Sermos e fazermos discípulos. Agora veja aí no finalzinho do texto de Eliseu. Diz assim que eles comeram, fizeram a festa. Então ele se levantou, seguiu Elias e o servia. A tradução NVI diz que ele se tornou o auxiliar de Elias. Então agora ele vai aprender. Tudo isso que eu estou falando, de ser treinado, de se reproduzir, ele vai aprender com Elias. É muito interessante quando você compara a biografia dos dois profetas, porque é muito parecido. Os dois ressuscitam uma pessoa morta. Os dois fazem milagres de multiplicação de alimento. Né? Há muitas coisas parecidas. Você vai ver mais tarde, quando Eliseu agora já está treinado por Elias e Elias está para subir aos céus, Eliseu faz um pedido muito interessante a Elias. Ele fala assim, agora eu quero que você me dê uma porção dobrada do seu espírito. Muita gente não entende o que isso quer dizer. Ele não estava pedindo poder dobrado, eu quero ter mais poder que você. Não. O que ele está se referindo aqui é o que dizia a lei de Moisés, que o filho mais velho ele recebia uma porção dobrada da herança. Se o pai tinha 4 filhos, por exemplo, ele tinha que dividir a herança por 5, sendo que o filho mais velho, então, ficava com 2/5. Ele recebia uma porção dobrada em relação aos outros. O que ele está pedindo aqui é isso, eu quero ter poder, eu quero ter uma unção como a que você tem. Elias tinha outros discípulos. Você lê lá depois, quando fala do momento em que Elias é elevado aos céus, você vai ver que existiam discípulos dos profetas, eles eram chamados assim, né? Em Betel existiam também discípulos dos profetas em Jericó. E no tempo de Samuel, anteriormente também havia tido discípulos dos profetas em outros lugares. Então você veja que havia uma classe de discípulos. Pessoas, homens, no caso, havia poucas mulheres que eram profetisas, normalmente eram homens, que estavam sendo treinados para ser profetas. Mas o que Eliseu diz é o seguinte, eu quero algo como que você tem. Eu quero ser parecido com você no meu ministério. Eu quero ter o mesmo poder e autoridade que você tem. Pessoal, um homem que ora, fica 3 anos sem chover. O homem que ora de novo e volta a chover. O homem que pega uma criança morta e ora e a criança ressuscita. É isso que ele está pedindo. Talvez alguns dos outros profetas se contentassem com menos. O que ele quer dizer é o seguinte, eu não quero ser medíocre. Muitas vezes nós não entendemos a palavra medíocre, né? A palavra medíocre, na verdade, quer dizer algo médio, mediano. Né? Se eu sou uma pessoa medíocre, não necessariamente só faço as coisas mal feitas. Não, eu sou mediano. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, eu não quero ser mediano. Eu quero ser mais, eu quero ter mais. Eu quero ter mais da presença de Deus. Eu quero ter mais do poder de Deus em minha vida. E Elias até diz para ele assim, olha, Eliseu, o que você está me pedindo é coisa dura demais, compete a mim. Não é? Como é que eu vou dar esse poder a você? Eu não tenho esse poder é de Deus. Mas Deus é tão bom, porque ele vê o coração de Eliseu, que ele está verdadeiramente comprometido com o seu discipulado, que Deus o faz. E ele realmente tem um ministério tremendo. Tem um ministério que impacta a nação, que faz prodígios tremendos. E nós, gente, será que nós estamos com o mesmo espírito, não é? Com a mesma disposição de ser discípulos radicais,
Discipulado é radical. Discipulado não tem meio termo. Discipulado não tem um pé no caminho e outro fora do caminho. Discipulado não tem coração dividido. O discipulado não tem mente dividida. Tudo isso a Bíblia fala, né? Pessoas estão com o coração dividido, estão com a mente dobre, ou seja, dividida. Não, o discipulado é alguém que está focado no chamado de Deus para a sua vida. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser como Eliseu, focados no nosso discipulado, focados em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que também nos chamou para sermos seus discípulos, fazendo dele o nosso modelo, aprendendo dele, como Eliseu aprendeu com Elias, andando com ele, como os seus discípulos mais próximos também andaram. Que nós não sejamos daqueles discípulos que são apenas seguidores, porque na hora do vamos ver, muitos daqueles discípulos, diz a Bíblia, vendo que Jesus lhes lançava um desafio mais intenso, a Bíblia diz que eles se voltaram para trás. Eles foram embora. Eles deram as costas para Jesus. E Jesus ainda perguntou aos que ficaram, os 12, né? Vocês também não querem ir? Mas eles tinham entendido o significado do discipulado. Eles podiam saber tudo, mas eles tinham entendido que esse chamado, ele é radical. Ele fala, não. Pedro responde, não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós possamos entender isso também. Nós possamos focar no nosso mestre e focar-nos em reproduzir o caráter dele, nos tornar cada vez mais parecidos com ele e focar também em nos reproduzir em outros discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Eu queria orar com você agora. Senhor, abençoa todos aqueles que ouviram a tua palavra nesta noite. Ajuda-nos a ser discípulos radicais, como Eliseu, a romper com o passado, a romper com más companhias, a romper com o pecado, a romper com tudo aquilo que nos impede de te servirmos inteiramente, integralmente e fielmente. Ajuda-nos a entender que o chamado para sermos discípulos do Senhor é um chamado radical e que o Senhor quer que sejamos discípulos radicais. Ajuda-nos a fazer como Eliseu, a abrir mão dos relacionamentos que possam nos prejudicar, quebrar, queimar as pontes que possam nos prender ao passado, aquilo que não te agrada, e a seguir em frente e a te servir, e embarcar nesta aventura maravilhosa contigo. Senhor, também oro por aqueles que não conhecem Jesus, fala aos seus corações neste momento, leva-os ao arrependimento pelo Espírito Santo e dá-lhes tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. E se você não aceitou Jesus e quer fazer agora, faça comigo essa breve oração. Se você não conseguir me acompanhar, apenas diga amém. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim no meu lugar, pelos meus pecados, naquela cruz. Me perdoa os meus pecados. Me purifica de todos eles e me recebe. E me ajuda a ser um discípulo fiel a ti todos os dias da minha vida. Em teu nome, amém. Amém, Deus te abençoe. Lembrando que domingo teremos nosso culto às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas, horário de Brasília. Nos vemos lá. Deus te abençoe. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos,